Seguindo com a série Como a Psicanálise Pode Me Ajudar, Psicanálise e Agressividade. Estou sendo Leonid Bosio e este é o podcast Condição Humana. Psicanálise e Agressividade. Uma reflexão sobre o psiquismo humano. Para Sigmund Freud, a agressividade está intimamente ligada às pulsões humanas e desempenha um papel fundamental na dinâmica do psiquismo. Nesse momento, vamos buscar explorar o conceito de agressividade sob a ótica freudiana. Além disso, vamos tentar discutir como a psicanálise pode ajudar a compreender a você lidar com a agressividade. Óbvio que essa tentativa, mediante uma limitação de tempo entre 10 a 15 minutos, um pouquinho mais, pode ser que sim. Então, isso é apenas um início, apenas um passo dessa caminhada para compreender a relação entre psicanálise e agressividade. Se você perceber que algo, partindo desse momento, pode gerar um assunto interessante para outro podcast, por favor, se manifeste nos comentários, que mediante minhas prioridades, mediante o meu tempo, tentarei responder, tentarei produzir isso que você tenha interesse, tá certo? O que é a agressividade segundo Freud? Na visão freudiana, a agressividade não é apenas uma reação externa ou um ato de violência explícita. Ela é uma força interna, parte das pulsões que reagem ao comportamento humano. Em sua obra, Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud introduz o conceito de pulsão de morte, Thanatos, que atua em oposição à pulsão de vida, Eros. A agressividade seria uma manifestação dessa pulsão destrutiva, podendo se voltar tanto para o exterior quanto para o próprio indivíduo. Em O Mal-Estar da Civilização, de 1930, podemos ver o seguinte. É dito que a inclinação para a agressividade é uma disposição instintiva, original e autônoma do ser humano. Faz parte de nós. É uma condição humana, não resta dúvida. Essa visão sugere que a agressividade está intrínseca na questão humana, mas ela é moldada e reprimida pelo convívio social e pelas normas culturais. Um adendo muito importante aqui. A agressividade, ela é representada, ela é externalizada ou internalizada de acordo com cada indivíduo. Muitas pessoas aparentemente são extremamente calmas, tranquilas, com ar pacifista, mas dentro delas é o verdadeiro inferno da agressividade consigo mesma ou na tentativa de colocar isso para fora e se expressar. Por quê? Uns externalizam e outros não, internalizam. Por quê? É a história de cada um, a criação de cada um, o contexto social, a própria natureza, não, a condição de cada um. Podemos colocar a natureza também. E é isso que na sessão de análise, junto com o seu psicanalista, o seu terapeuta, o seu analista, você poderá descobrir por quê. Por que eu não consigo lutar muitas vezes por algo que eu estou querendo e o mundo está se mostrando hostil? Ou por que eu desencadeio uma agressividade desnecessária ao mundo que me coloca numa condição até mesmo de estar sendo questionado se eu posso ou não posso participar da civilização. Estou gravando este momento no dia 6/12/24 e ontem no nosso grupo de psicanalistas e curiosos da psicanálise e amantes da psicanálise, se você quiser participar, tente ver se embaixo
desse canal que você está me ouvindo, tem esses links para você participar. Se não tiver, me procure nas redes sociais que eu te enviarei o direcionamento para participar. Ontem tivemos discussões acaloradas sobre situações onde a agressividade humana estava escancarada. E 2 situações, em lugares diferentes, situações diferentes, momentos diferentes, mas no mesmo contexto. Basicamente o seguinte: a pessoa ali colocando para fora essa fúria, essa ira, essa agressão, estava mais ou menos no seguinte sentido, no sentido de si, óbvio: ou faça o que eu quero ou eu vou lhe expor. No caso, estou falando de 2 situações em que a pessoa gravou a reação da outra pessoa que não estava querendo obedecer o que ela queria. Tanto um caso quanto o outro, beirando a barbárie. Tanto um caso quanto o outro, as 2 pessoas em seus momentos diferentes, lugares diferentes, mas eu estou falando que foi algo que foi muito, muito interessante. A pessoa quer que façam o que ela quer, se o outro se recusa, grava e disponibiliza nas redes sociais, e qualquer pessoa com um pingo de racionalidade, com um pouco de conexão neurocerebral, observa que aquele que dizia estar sendo agredido estava agredindo. Isso é complicado. E é uma questão totalmente nossa. Uma questão que deve ser discutida, sim. Como a psicanálise pode ajudar na agressividade? A psicanálise oferece ferramentas importantes para lidar com a agressividade, ajudando o indivíduo a compreender suas origens e a encontrar formas mais saudáveis, maneiras mais saudáveis de expressão. Aqui eu trago 5 pontos para nós trabalharmos essa questão de como a psicanálise pode ajudar na agressividade. Primeiro ponto: acesso ao inconsciente. Por meio da análise dos sonhos, da associação livre, dos lapsos, xistes, do analisando, a psicanálise, o psicanalista investiga esses desejos e conflitos inconscientes que podem alimentar os comportamentos agressivos. Muitas vezes a agressividade é uma expressão simbólica de algo reprimido. Concordo muito com isso. Ponto 2. Reconhecimento das pulsões. Ao compreender o papel das pulsões de vida e de morte do psiquismo, o paciente pode perceber como forças internas influenciam suas ações. Esse autoconhecimento permite maior controle sobre impulsos e impulsos destrutivos. Vamos tirar o maior controle, colocar maior articulação sobre os impulsos destrutivos. Aqui, sobre pulsões de vida e pulsão de morte, estamos falando sobre Thanatos e Eros, que eu já comentei um pouquinho nesse mesmo áudio. Ponto 3. Ressignificação de traumas. Muitas vezes a agressividade está ligada a experiências traumáticas ou frustrações reprimidas. O trabalho analítico permite que essas vivências sejam elaboradas, reduzindo a necessidade de expressá-las por meio de comportamentos agressivos. Sim! Quem já tem um bom tempo de clínica já deve ter observado. O analisando chega por um momento de agressão em determinada situação, mas conversando, percebe que tem questões ligadas ao passado, de experiências próximas ou que relembram aquilo que sofreu. A criança que se calou mediante uma determinada experiência traumática ou frustração, enquanto adulto, tenta colocar isso para fora numa situação que muitas vezes poderia ser trabalhada como adulto, de maneira civilizada, por meio do diálogo, por meio da estrutura, e traz aquela criança silenciada. Muito, muito, muito isso acontece. Ponto 4. Fortalecimento do ego. Em O Ego e o Id, de 1923, Freud destaca a importância do ego na mediação entre as pulsões do id e as demandas do superego e da realidade externa.
A psicanálise ajuda a fortalecer o ego, promovendo a capacidade de lidar com conflitos internos de formas menos impulsivas e mais equilibradas. Ah, o fulano me chamou de feio. Eu fiquei nervoso e fui lá, eu agredi. Ué, mas é a opinião do outro? E você acha o outro bonito? Não, eu também acho ele feio, mas então pronto. O que vai te interferir na tua vida? Ah, mas eu não admito que ele me chame de feio. Mas, e a vida? Se essa ofensa te prejudica no teu trabalho, na tua vida, se gerou algo que você perdeu dinheiro, ou perdeu cargo, ou algo, entre de maneira civilizada com um processo. Agora, como diz aquele velho ditado, se você parar nessa caminhada da vida para qualquer cachorro que late para você, você não consegue caminhar. Deixa o cachorro latindo e continue caminhando. Ponto 5. Expressão simbólica. Freud acreditava que a sublimação é uma forma saudável de canalizar a agressividade. Essa questão da sublimação é bem delicada dentro da psicanálise, certo? Teríamos muita discussão sobre o que é, como é essa sublimação. Lacan traz um ponto de vista, mas eu não seguiria por esse ponto de vista, eu iria por outro caminho. A psicanálise pode ajudar o indivíduo a transformar sua energia agressiva em ações produtivas, como práticas artísticas, esportivas ou profissionais. É bem interessante isso, mas há a satisfação? Não há. É algo que eu converso muito com os meus analisandos. Quando eles conseguem se perceber nessas ações produtivas, é impressionante como tem uma melhora, mas até se encontrar, se perceber nessas práticas, é um longo caminho. Considerações. Como a psicanálise pode me ajudar com a agressividade? A agressividade é uma parte da condição humana, mas isso não significa que ela deva ser destrutiva. A psicanálise freudiana oferece um caminho para compreender, um caminho para buscar a tentativa de compreender as raízes dessa forma, agora está correto, ajudando os indivíduos a reconhecerem e transformarem seus impulsos agressivos em algo construtivo. Uau, é isso que eu tento com os meus analisandos. Como Freud destacou em Um Mal-Estar da Civilização, o autoconhecimento é a chave para conviver com nossa natureza instintiva em harmonia com as exigências da vida em sociedade. Eu entendi psicanálise quando eu finalizei O Mal-Estar da Civilização. Ali eu entendi. Ali eu consegui me conectar com teoria, prática, vida pessoal, e ali eu comecei a perceber que eu estava nascendo enquanto psicanalista. E eu acho fundamental essa leitura. Se você busca compreender seus próprios impulsos ou lidar com conflitos internos, pode ser que eu consiga te ajudar. Se o que eu conversei aqui com você, ou aquilo que eu trouxe para você nesses minutos, de alguma forma lhe tocou, você conseguiu ver sentido e pensa que eu posso lhe ajudar, entre em contato, vamos agendar uma sessão, vamos ver se eu realmente posso fazer esta caminhada com você ou não. Certo? Se chegou até aqui, por favor, acredito que posso contar com o seu like. Não posso contar com o seu like? Por favor, estamos num país livre ainda, apesar dos apesares, ainda essa liberdade de você se posicionar o porquê não gostou, acredito que ainda temos, né? Comente aqui embaixo, nos comentários ou por onde você está me percebendo por este canal de comunicação, certo? Se puder me honrar compartilhando este momento, agradeço. Se puder se inscrever no canal, por favor, isso ajuda muito. Grato pela atenção e acolha um fraternal beijo meu.